E aí, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre alguns conflitos existentes no contexto do Segundo Reinado. Não são todos. Aqui nós iremos conversar sobre as questões envolvendo a escravidão, o movimento abolicionista e também a imigração. Nós sabemos que o assunto do Segundo Reinado, ele traz uma série de reflexões, as reflexões de política interna, as reflexões de política externa, as reflexões relativas à economia e tudo aquilo que ela representa. Nós vimos em outras aulas os processos econômicos que estavam presentes dentro do Segundo Reinado, com tudo aquilo que ele representava, do ponto de vista geral. E hoje nós vamos começar a trabalhar com vocês um pouco sobre as questões relativas à escravidão. Lógico que escravidão é um assunto que nós temos que trabalhar desde o princípio do processo de colonização do Brasil, desde a chegada, das primeiras expedições de colonização, tá? E que essa escravidão ela tem como característica a sua permanência. Mesmo após o processo de independência, nós não tivemos nenhum processo. Logo após o processo de independência, gravem isso, nós não tivemos nenhum processo de libertação dos escravos. Essa questão foi até discutida, mas era inviável ao pensamento conservador brasileiro acabar com a escravidão, já que ela era um dos principais fatores, um dos principais sustentáculos da economia dessa jovem nação que começara no século XIX. Então, nesse contexto, lembremos que nós temos um conceito que é bem importante para nós, o conceito de diáspora africana. Se nós formos aos números, nós vamos pensar, por exemplo, que a quantidade de escravos, de pessoas escravizadas que saem da África para a América ou para outros locais, ela é imensa. São aproximadamente 4 milhões de escravizados nas plantações do Índico, são aproximadamente 8 milhões de pessoas escravizadas nas zonas do Mediterrâneo e são aproximadamente 11 milhões de escravizados que sobrevivem ao tráfico para o Novo Mundo, que sobrevivem ao tráfico. Isso não quer dizer que saíram 11 milhões, tá bom? Então, existe um número muito grande de pessoas escravizadas que vêm para o Brasil, né? E que essa escravidão no contexto do Segundo Reinado, ela permanece. Ela permanece pois ela é base de sustentação econômica do Império. Só que a partir do século XIX, começa a acontecer no Brasil um fenômeno interessante. Nós vamos ter um conjunto de pressões, tá? Que são externas e internas, primeiramente pelo fim do tráfico de escravos e depois pelo fim da própria escravidão. Nós sabemos que uma das nações que mais pressionam pelo fim da escravidão seria exatamente a Inglaterra, lembrando que há inclusive um pequeno detalhe nesse sentido, porque os ingleses num primeiro momento pressionam pelo fim do tráfico, porque inclusive coincide dos ingleses estarem dominando a África nesse momento e precisando de gente na África. E depois de começar a pressionar pelo fim do tráfico, eles passam a pressionar pelo fim da própria escravidão. Então existe todo um sentido, de pressão da escravidão. Lembrem-se que há um sentido econômico, mas também há um discurso humanitário, lógico, que se colocarmos numa balança os dois discursos pelo fim da escravidão, por parte dos ingleses e por parte de alguns desses brasileiros, a questão econômica ela passa a pesar muito mais. Mas existe um discurso que vai dizer, que vai colocar que esse escravizado deveria ser liberto por questões também humanitárias e aí baseiam-se no direito, entre outras coisas. Mas há essa pressão. Como eu disse, ela é externa, mas também é uma pressão interna,
porque existem aqui no Brasil alguns grupos e alguns particulares que começam, de certo modo, a pressionar, através dos seus discursos, né, pelo fim dessa escravidão. E aí dá origem no Brasil a isso que a gente vai chamar de movimento abolicionista. Precisamos ter um cuidado, porque quando a gente fala de abolição, nós não podemos achar que o movimento abolicionista parte, né, de um grupo, né, de uma elite, de uma classe média, de uma elite intelectual para com os escravizados. Esse movimento abolicionista, ele também parte das próprias pessoas escravizadas. Por isso que eu coloquei para vocês esse primeiro ponto que eu acho importante como um ponto de reflexão, as resistências dos escravizados. Lembrem-se que a história da escravidão é também uma história de resistências variadas a ela mesma. Resistências que são culturais, que são resistências físicas, como as fugas, os abortos, os suicídios, tá? Entre outras milhares dessas que nós chamamos de resistências, por isso essa ideia do plural. Então, a resistência dos próprios escravizados, ela vai acontecer através, por exemplo, dos quilombos e outras coisas que a gente poderia citar para vocês. Acontece através de debates e ações internas, tanto dos escravizados como também de pessoas livres, tá? Destaca-se aqui figuras como Joaquim Nabuco, André Rebouças, entre outros, que vão debater através de jornais abolicionistas, de textos abolicionistas, de sociedades abolicionistas, grupos de pessoas que vão discutir sobre a questão da abolição, tá? E também ações. Eles vão começar a fazer ações. No Ceará existia, por exemplo, grupos de homens livres que conseguiam arrecadar dinheiro para comprar cartas de alforrias de escravos. Nós temos os caifazes em São Paulo, que são pessoas que ajudam a sequestrar escravos de dentro das fazendas para levar, por exemplo, para os quilombos ou mesmo para libertá-los. Então, nós temos debates e ações. Então, inicia todo um processo, como eu disse, de pressão, de uma pressão que é interna, porque ela vem dos escravizados e dos homens livres, com todas as suas formas também de resistir à própria escravidão, e o governo brasileiro começa a perceber que a escravidão está com os dias contados, inclusive por causa dessa quantidade de pressões. Sobretudo, as pressões inglesas. Lembrem-se que o Brasil, nesse momento, cede às pressões. Só que tem um dado. As leis abolicionistas, lembrem-se, como a escravidão é base de sustentação desse império, as leis abolicionistas, elas iriam entrar em contradição com alguns grupos. Elas iriam, de certa forma, fazer com que alguns grupos começassem a olhar, de certa maneira, de forma negativa para o império. Então, nós temos que essas leis precisavam ser lentas e graduais. Por isso que, às vezes, o aluno pergunta, professor, leis como ventre livre e sexagenários são leis que têm alguma função forte em relação à escravidão? Nem tanto. Elas têm os seus significados, lógico, algumas delas têm alguns impactos, lógico, mas era necessário fazer leis que fossem lentas, que fossem graduais, tá? E que não desse, né, uma pancada muito grande nos escravocratas, nas pessoas que tinham escravos nesse momento. Por isso que a primeira lei, inclusive, parte dos próprios ingleses. Essa lei Bill Aberdeen, está aqui, por isso que eu coloquei ingleses, as outras não, parte do próprio governo brasileiro, né? A lei Bill Aberdeen, na verdade, é uma lei que vai dizer, entre outras coisas, que os ingleses seriam responsáveis por fazer uma vigilância no Oceano Atlântico. Então, os ingleses passavam a ter o direito de prender qualquer navio que estivesse transitando no Atlântico com escravos, sob pena
de retornar o navio para a África e libertar os escravizados e julgar o dono dos navios pelas leis inglesas. Podemos dizer que essa é a primeira lei que os ingleses vão fazer e que ela já traz uma grande pancada na escravidão, né, no Brasil, porque a partir de agora você já tem uma vigilância dos ingleses no Oceano Atlântico. Eles passam a ter esse direito, eles se dão esse direito. Tanto é que logo após a lei Bill Aberdeen, o Brasil já começa a pensar em fazer a sua lei antitráfico, que seria a lei Eusébio de Queiroz. Lembrem-se que a lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico intercontinental de escravos. Ela não proíbe o tráfico total, tá? Ela proíbe o tráfico intercontinental e aí você tem um dado. Como, por exemplo, né, reduz consideravelmente a chegada de escravizados no Brasil pela África, os homens, né, do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, sobretudo do Vale do Paraíba, vão começar a buscar escravos no Nordeste. E aí lembrem-se de uma relação interessante que existe aqui. A lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico intercontinental, então reduz mesmo a quantidade de pessoas escravizadas no Brasil vindo da África, mas ela aumenta o tráfico interprovincial, ou seja, o tráfico da região do café, que vai buscar escravo agora na região Nordeste, que é uma região de falência. Tá bom? Se liga nessa relação, nessa pequena relação que nós temos. Depois vem o quê? Ventre livre e sexagenários, lembrem-se. Ventre livre vai dizer que os nascidos a partir de 1871 serão libertados. Ela não tem muita função, porque ninguém vai libertar uma criança. Ela, na verdade, tem um pequeno detalhe. Ela evita a reprodução interna da escravidão, em tese. Em tese por quê? Porque a criança que nasce, ela é considerada livre, mas ela não é tradicionalmente libertada. Porque ela tem um ranço de escravidão. Bom, a lei do sexagenário, mesma coisa, vai libertar as pessoas com mais, né, de 60 anos de idade. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: a expectativa de vida do escravo brasileiro é de 49 anos. São poucos aqueles que chegam aos 60, 65 anos. E são poucos aqueles que saem das fazendas, continuam mesmo livres nas fazendas, vivendo em condições ainda que são condições análogas à própria escravidão. E por fim, nós temos a Lei Áurea, né, de 1888, e essa lei, na verdade, ajeitei aqui que estava errado a data, essa lei, na verdade, liberta os escravos, né? Coloca os escravizados como pessoas livres. Mas lembrem-se que existem aqui, alguns problemas na própria possibilidade de se pensar essa lei. Ela liberta os escravos, mas ela não traz nenhuma possibilidade de inserção desse ex-escravo na sociedade. Não traz. Ela apenas liberta os escravos. Tá? Eu acho que a grande discussão da Lei Áurea está exatamente em duas coisas. Ela é fruto de uma luta abolicionista e ela não é um presente da Princesa Isabel, tá bom? Ela é fruto de todo um processo de luta e de luta muito constante em relação ao fim da escravidão. Essa é a primeira coisa importante. E a segunda é o grande problema que ela traz. O problema, qual seria o grande problema? Ela não traz nenhuma possibilidade de inserção desses sujeitos na própria sociedade, que é uma sociedade preconceituosa, tá? E é uma sociedade que, de certa forma, tem uma mentalidade escravocrata. Lembrem-se, houve a libertação dos escravos, mas não houve a mudança de mentalidade no Brasil quanto a esse ex-escravo, quanto à escravidão e quanto à figura do negro, do afrodescendente. Tá bom? E aí, uma vez que começa a faltar mão de obra
em algumas propriedades, né? Lembrem-se, aqueles cafeicultores mais tradicionais tiveram a ideia de buscar escravos em algumas regiões que eram consideradas críticas como o Nordeste. Outros não. Outros cafeicultores, com mentalidade um pouco mais modernizante, começaram a perceber que a escravidão iria realmente se acabar e que eles poderiam buscar mão de obra em outros lugares. Entra em cena a figura do imigrante. Lembrem-se que os principais imigrantes desse momento são pessoas vindas da Alemanha e da Itália, que nesse momento viviam processos de unificação e, portanto, de conflitos, e que as duas formas iniciais de busca, de vinda desses imigrantes são a imigração por sistema de parceria, onde o cafeicultor pagava o transporte e a hospedagem do imigrante para quando ele chegasse, ele pudesse trabalhar em parceria com esse cafeicultor, inclusive para pagar as suas dívidas. Lembrando que o sistema não dá certo por causa da mentalidade desses cafeicultores que ainda estava enraizada na própria escravidão. E nesse sentido, houve a ideia de substituição do sistema de parceria pela imigração subvencionada, que vai dizer o quê? Quem vai pagar transporte e hospedagem desse imigrante seria exatamente o Estado brasileiro. Quando a gente coloca subvencionado aqui, é para pensar sim, que o Estado, que o governo brasileiro paga a vinda dos imigrantes com dois grandes objetivos. O primeiro é trazer mão de obra mesmo, e essa mão de obra que tinha uma certa experiência na agricultura. E a segunda, tá? É importante que você se ligue nisso, a segunda grande estratégia do Estado era o processo de embranquecimento da nação, por todo um discurso que havia nesse momento do darwinismo social, né, do racismo científico, entre outras, né, outros milhares de discursos de preconceito e racismo, certo? E que o Estado brasileiro, que o governo brasileiro começa a entender nesse momento, começa a tomar para si que nós seríamos uma nação civilizada se fosse uma nação branqueada. Então isso também é um objetivo que se tem. E em 1850 se faz a Lei de Terras, que tem a ver com todo esse processo, e a Lei de Terras vai dizer exatamente o quê? Que para que as pessoas tenham acesso à terra no Brasil, só poderiam ter esse acesso por meio de compra. O governo brasileiro estava vetando a doação de terras, né, ou outras formas de obtenção de terra que não fosse compra, ou mesmo, de certa forma, fosse uma herança. Então, só podia ter terra no Brasil quem comprasse essa mesma terra. E aí, ao ex-escravo, ao imigrante e ao homem pobre livre, só sobra uma coisa: se oferecer como mão de obra barata dentro das fazendas, de certa forma reproduzindo um modelo baseado no latifúndio e na exploração do trabalho como um todo. Tá bom? Aprofundem mais sobre essas questões envolvendo o sistema de imigração subvencionada, aprofundem mais sobre as razões do Estado brasileiro trazer a figura do imigrante, porque essas razões elas estão conectadas com todo um pensamento que nós temos lá na Europa sobre a figura do negro e sobre o branqueamento das populações. Um grande abraço para todo mundo.